Olá, eu venho através desse vídeo para compartilhar uma porção da palavra de Deus para o seu coração. A minha motivação e a minha intenção nessa manhã é poder compartilhar uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. É um motivo de muita alegria, de muita satisfação, eu poder nessa manhã ter a oportunidade de poder produzir esse vídeo. Eu sou grato a Deus por esse dia, porque a palavra do Senhor ela vai dizer que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, grande elas são e cada manhã elas se renovam sobre a nossa vida. Então eu sou grato a Deus por essa manhã, sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de poder compartilhar uma porção do Evangelho. Você que vai ouvir esse vídeo, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, no coração de quem esse vídeo vai chegar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, o Senhor tem conhecimento da condição do nosso coração, da condição das nossas emoções, do nosso sentimento. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus tem conhecimento dos nossos caminhos, Então não há nada na nossa vida que foge, do olhar de Deus, da observação de Deus, A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, E o Senhor se mostra forte com aquele cujo coração está voltado para Ele. Eu creio que esse vídeo vai chegar no momento certo, para a pessoa certa. Então eu quero compartilhar uma palavra com o teu coração nessa manhã, uma palavra que o Senhor tem ministrado já há um tempo no meu coração, e ontem a gente fez aqui em casa um devocional em família à noite, E a gente falou sobre essa palavra, foi colocada essa palavra na mesa. Então eu quero falar dentro desse vídeo, eu quero falar sobre o temor do Senhor, o que é andar dentro do temor do Senhor, Então, se você quiser me acompanhar em Provérbios capítulo 9, versículo 10, Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10, está escrito assim, palavras do rei Salomão: o temor do Senhor ele é o princípio de toda a sabedoria, e a ciência, ou o conhecimento do santo, a prudência. Vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Palavras do rei Salomão. Salomão, nós já sabemos que foi o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. E Salomão, ele escreveu em Provérbios 9, 10, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que é a palavra princípio? A palavra princípio está ligada em primeiro, está ligada em prioridade. Então, o que Salomão está querendo dizer é o seguinte: é a nossa prioridade temer a Deus. A nossa prioridade é ter conhecimento do temor a Deus e se submeter e andar desse temor. Temor a Deus não é o ter medo de Deus. Temor a Deus é um sentimento profundo e de respeito por Deus. Isso que significa temor. É um sentimento profundo e de respeito para com Deus, E não só esse sentimento profundo de respeito, mas também de obediência às ordens dele e à palavra dele. Então, como eu demonstro temor a Deus? Quando eu tenho respeito por ele, quando eu tenho respeito naquilo que ele deixou escrito, para mim obedecer. Então, a minha obediência mostra que eu estou começando a andar dentro do temor do Senhor. Mas andar no temor do Senhor é muito mais profundo do que isso. Porque para mim andar no temor do Senhor só tem um caminho para me trilhar. E esse caminho é eu conhecer mais a Deus. Eu preciso ter mais conhecimento da pessoa de Deus. Dentro da própria palavra do Senhor, Ele deixou revelações para nós, mostrando, revelando o seu caráter, revelando os seus atributos, revelando a sua vontade. Então, quando eu começo a meditar na palavra, a meditar nas escrituras, com esse interesse de conhecer mais a Deus, então eu começo, de maneira a me submeter e obedecer, aleluia, a palavra, as ordens dele. Então eu começo a andar no temor do Senhor, eu começo a ter respeito pela pessoa de Deus.
Não tem como eu temer a Deus sem eu conhecer a Ele, né? O que a Bíblia fala sobre Deus, né? Vamos lá, a Bíblia fala que Deus é amor. Então Deus não tem amor. Deus, Ele é amor. Amor faz parte do caráter de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus é misericordioso. Então a misericórdia, ela faz parte do caráter de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é compassivo, né? Deus, ele é paciente. Então isso também está ligado ao caráter e à pessoa de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus tarda em irar, né? Deus, ele se ira, mas ele tarda em irar por quê? Porque ele é paciente, ele é um Deus paciente. Ele é um Deus longânimo, né? Ele é um Deus que dá um tempo para nós, ele tem paciência. Então isso também faz parte do caráter de Deus, faz parte dos atributos de Deus. A Bíblia vai dizer que o que sustenta o trono de Deus é a justiça e o juízo. E diante da face de Deus vai a misericórdia e a verdade. Então a verdade também, ela faz parte do caráter de Deus. Por isso que Jesus, né, ele deixou escrito, quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. E quem é essa verdade? Essa verdade não é somente conhecimento, essa verdade é uma pessoa que foi revelada através do Senhor Jesus, que tem a ver com Deus. Deus é a verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta. Guarda isso dentro do teu coração. Deus é a verdade absoluta. Então a Bíblia, no Velho Testamento, você vai lendo as histórias, você vai vendo a movimentação de Deus. Deus vai deixando ali, né, vestígios do seu caráter, vestígios da sua vontade. A Bíblia vai dizer que Deus é um Deus de ordem. Deus gosta das coisas em ordem. Então essa questão da ordem, né, faz parte também do caráter de Deus. Essa parte de ser organizado também faz parte do caráter de Deus. Então eu tenho que ter o conhecimento do caráter de Deus, da pessoa de Deus, para que aí assim eu comece a andar dentro do temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque qual que é o maior propósito de Deus? O maior propósito de Deus é nos transformar de dentro para fora. O maior propósito de Deus é transformar a nossa mente, é transformar as nossas emoções, é transformar a nossa personalidade, é alinhar a nossa personalidade. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele quer que a gente ande em justiça. Deus quer que a gente pratique a justiça. Deus quer que a gente aprenda a amar ao nosso próximo. Deus deseja que a gente aprenda a amar Ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque o amor faz parte do caráter de Deus. O amor revela quem Deus é. Como eu falei, Deus não tem amor, Ele é amor. O amor é a essência de Deus. Aleluia. Você que está aí do outro lado, eu não sei onde esse vídeo vai chegar. A gente precisa andar no temor do Senhor. A gente precisa conhecer mais ao nosso Deus. Um Deus tão bom, né? Um Deus tão generoso. Deus é generoso. A Bíblia vai dizer que aqueles que se aproximam do Senhor têm que ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus dá recompensa àqueles que o buscam. Porque faz parte do caráter de Deus, aleluia, dá dádivas, dá presentes para nós. Não que eu vou buscar Deus por isso, não. Eu tenho que buscar Deus com a motivação, com a intenção, e eu entendendo que sem Ele nada eu posso fazer. Por quê? Porque o pecado nos deformou. O pecado nos tirou da nossa condição original de estar na presença de Deus, né? Então, assim, o Senhor, durante a história, Ele veio trabalhando a redenção do homem, né? E Cristo, Ele deu o consumado dessa restauração, desse realinhamento com o homem novamente na presença de Deus. Então, a única coisa que vai mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa mente, é esse conhecimento de Deus. Deus quer que eu e você o conheça melhor, porque assim, quanto mais a gente conhecer a Deus, menos a gente vai errar. Quanto mais a gente tem conhecimento de Deus, a nossa visão de mundo vai mudar, a nossa visão de mundo aumenta, né? Ela muda, quer dizer, a nossa visão de mundo, ela vai mudar. Por quê? Porque é impossível você andar com Deus e a sua mente não for transformada, não ser transformada. É impossível a gente andar com Deus e o nosso coração não ser regenerado.
É impossível nós andar e ter conhecimento de Deus e nós querer andar de qualquer maneira. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é poderosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente todos os dias, trazer a nossa meditação, trazer a nossa memória, trazer para o nosso coração, é eu me examinar e ver se eu estou andando no temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz aqui. Os sacrifícios que fazemos para Deus são inúteis, quando não são acompanhados por um coração que ama e teme a Deus. Então, muitas das vezes, a gente também quer fazer algo para Deus, a gente quer fazer a obra de Deus. Às vezes a gente quer servir na igreja, a gente quer servir as pessoas, e essa é a vontade de Deus. Pregar o evangelho, dar um testemunho, fazer o que eu estou fazendo aqui, esse vídeo, né? Eu estou fazendo esse vídeo de modo intencional, né? Eu não estou fazendo esse vídeo só para me ganhar like, para mim, alguém escrever um comentário bom aí. Não é essa a minha motivação maior. A minha motivação maior de eu estar fazendo esses vídeos é para, primeiramente, o Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado, adorado e exaltado através da minha vida. E, em segundo lugar, eu estou fazendo por mim também, para trabalhar em mim disciplina, né? Para trabalhar em mim responsabilidade, para trabalhar em mim constância, para trabalhar em mim perseverança, para trabalhar em mim timidez, o medo. Então, até eu fazer esse vídeo aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui de maneira intencional. Aleluia, porque eu quero conhecer mais a Deus. Quando eu me examino, quando eu olho para mim, eu vejo ainda tanta falha em mim, eu vejo ainda tanta fraqueza em mim, e essas falhas, essas fraquezas só me levam para um lugar, a dependência de Deus. Então não adianta eu fazer a obra de Deus, ou querer fazer algo para Deus, se eu não estou com esse interesse de conhecer a Ele. Sabe? Porque assim, eu posso fazer uma teologia, você pode fazer uma teologia, você pode até estudar e ter conhecimento de Deus, né? De maneira natural. Mas há um salmo que vai dizer, você tem que provar de Deus, para você ver que Ele é bom. Então eu não quero só ter conhecimento de Deus pela letra, eu quero ter relacionamento com Ele. Eu quero conhecer mais sobre os atributos dEle, sobre o caráter dEle, conforme a medida de revelação que Ele tem dado para nós nas Escrituras. A minha motivação, também a intenção desse vídeo, de modo intencional, é provocar o teu coração a se examinar para ver se verdadeiramente você está andando no temor do Senhor. Como eu falei, esse sentimento profundo de respeito com Deus. Será que eu e você estamos verdadeiramente respeitando a Deus? Olha aí para a sua vida, né? Observa os teus caminhos, observe o caminho que você tem andado, as escolhas que você tem feito, aquilo que tem movido o teu coração, aquilo que tem motivado o teu coração, né? Aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem consumido. O que tem sido a prioridade na tua vida? Salomão vai dizer, Provérbios 9:10, o princípio da sabedoria é eu ter temor ao Senhor, é eu ter respeito por Deus. Esse é o princípio de todas as coisas. Se eu quiser ter um casamento restaurado, se eu quiser ter uma finança restaurada, uma prosperidade da parte de Deus, se eu quiser verdadeiramente andar em satisfação, andar com equilíbrio emocional, né? Se eu quiser ter o Deus ao meu lado, me fortalecendo, me ajudando, me dando direção, sendo comigo, eu tenho que, primeira coisa, andar dentro do temor a Ele, ter respeito por Ele, né? Aleluia, glória a Deus. Então não adianta nada eu fazer algo para Deus sem andar dentro desse temor, né? Eu vou estar fazendo por fazer, porque assim, eu quero que você me entenda, não é as pessoas que têm que me aprovar. Eu estou fazendo aqui esse vídeo, eu sei que às vezes as pessoas que vão ver esse vídeo ou ouvir esse vídeo e não vão dar a mínima, né? Mas assim, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado se Deus vai me aprovar, se o que eu estou fazendo aqui está de acordo com a vontade de Deus. Se o meu coração está alinhado com a vontade de Deus, se a minha mente está alinhada com a vontade de Deus, se a minha motivação de fazer esse vídeo, a minha intenção é verdadeira, é sincera diante de Deus. Porque é o Senhor que tem que me aprovar, é o Senhor que tem que te aprovar, não é as pessoas, é o Senhor que tem que te aprovar. Aleluia, nós estamos falando aqui de eternidade, nós estamos falando aqui de um Deus tão grande, um Deus tão generoso, um Deus tão bom. Aleluia, olha o que diz em Atos 2:43, em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vou repetir, Atos 2,43 diz, em cada alma havia temor. Quando a igreja primitiva nasceu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que em cada alma havia temor. Então, quando aqueles primeiros cristãos, depois de Cristo, aceitaram a Cristo, tiveram encontro com o Senhor Jesus, tiveram encontro com o Evangelho do Reino, a primeira coisa que foi trabalhado neles foi o respeito a Deus. E porque eles tinham respeito a Deus, então eles tinham respeito um para com o outro. E porque eles andavam no temor do Senhor, o Senhor manifestava a sua presença, o seu poder no meio deles. E através dos apóstolos, o Senhor movia sinais, prodígio e maravilhas. Aleluia! Eu tenho um desejo no meu coração de ver sinais de Deus, de ver as maravilhas de Deus, de ver a operação de Deus, de ver o próprio Senhor se movendo no nosso meio, não tendo nada a ver com o nome de uma pessoa, mas o próprio Deus se movendo com sinais, prodígio e maravilhas no nosso meio. Se você também almeja isso, se você também deseja isso, há um caminho, há um princípio. Buscar andar no temor do Senhor. Buscar ter esse respeito verdadeiro para com o nosso Criador. Aquele que tem o governo dos céus e da terra, aquele que tem o governo da tua vida. Se você está na frente desse vídeo, eu creio que o Senhor está permitindo você estar ouvindo essa palavra. Porque ainda Deus tem plano e propósito com a tua vida. Às vezes, é assim, a minha oração é que as pessoas que tiverem ouvido esses vídeos, que elas tenham sede e fome por Deus. Elas venham ter sede e fome de conhecer mais a Deus, de ter mais intimidade, de ter mais conhecimento de Deus. Porque quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para todas essas injustiças que estão acontecendo, com tanta maldade, e vai multiplicar mais essas maldades, não faz sentido. Só a presença de Deus, só o conhecimento de Deus, só andando dentro desse respeito profundo por Deus, que a nossa vida vai ter sentido. Nossa vida não tem sentido longe de Deus. Ela não tem sentido longe de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu estou feliz, eu estou alegre. É uma satisfação, é uma alegria no meu coração. Aleluia, porque Deus é bom. Romanos 11:22 diz, equilíbrio na bondade e na severidade de Deus. Então há um equilíbrio no caráter de Deus, na personalidade de Deus, Aqui em Romanos 11:22 está dizendo que é um equilíbrio na bondade e no lado severo de Deus. Deus é bom, mas nós temos que ter em mente que Ele também é severo. Nós temos que ter também em mente que Ele abençoa, mas também nós temos que ter em mente que muitas vezes Ele vai nos corrigir, Ele vai nos confrontar, Ele vai permitir nós passar situações com um único propósito, atrair o nosso coração, atrair a nossa vida para Ele. Porque Ele nos ama. Porque Ele não nos fez para maldade, Ele nos fez para andar em bondade, Ele nos fez para andar em amor. Ele nos fez para andar com amor fraternal, Ele nos fez para um ajudar o outro, aleluia, para nós ser felizes. Só tem um lugar onde a verdadeira felicidade habita, é na presença de Deus. Então em Romanos 11:22 fala que é esse equilíbrio. Aquele que anda no temor, irmão, pode ter certeza que ele vai andar sempre debaixo da bondade de Deus. Não que Deus quer fazer uma barganha, não, Deus não precisa. Irmãos, Deus é Deus e Deus não precisa disso. O Pai não precisa disso. O Pai é maravilhoso. O Pai é glorioso. O Pai é bom, aleluia. Quem teme a Deus conhece o seu caráter. A pessoa que anda no temor do Senhor, ela anda no temor porque ela conhece o caráter de Deus. Entenda. Sem conhecimento do caráter de Deus, não tem como você andar no temor do Senhor. Só tem um jeito de você andar dentro do temor do Senhor, é tendo conhecimento do caráter de Deus, da pessoa de Deus. E o Senhor Jesus, Ele diz em sua palavra, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. O Velho Testamento mostra sim, revela sim, a manifestação do caráter e dos atributos de Deus, da vontade de Deus. Mas ela de maneira plena se completa na pessoa de Jesus. Por isso precisamos conhecer Jesus. Por isso que precisamos mergulhar mais nos evangelhos e ter mais conhecimento da pessoa de Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você está conhecendo a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.
O temor de Deus vai produzir bênção na nossa vida. Então, há uma recompensa, então há bênçãos liberadas para aqueles que andam no temor do Senhor. Eu quero aqui adiantar o vídeo, eu quero falar aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre as bênçãos de Deus. Em Hebreus 5:7 está escrito: o temor a Deus coloca o nosso coração na posição de receber resposta. Quer resposta de Deus? Aprenda a andar no temor do Senhor. Tenha conhecimento do caráter de Deus. Tenha profundo respeito pela pessoa de Deus e ande em obediência. Quando você orar, a tua oração vai ter resposta. Em Hebreus 5:7, essa palavra garante isso. Olha aqui, ó, Salmos 31:19. O temor de Deus assegura a plenitude da grande bondade de Deus. Né? Então, o temor de Deus, ele vai te dar uma segurança da plenitude da bondade de Deus. Mesmo nos momentos difíceis, porque há situações que Deus não vai nos livrar, mas Ele vai passar conosco. Quando passar pela água, quando passar pelo fogo, a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar. Ele está dizendo, você vai passar, mas eu vou estar com você. A bondade de Deus vai estar com você. Aleluia, não vai te trazer dano. Salmos 34:7 está escrito: o temor traz proteção dos anjos. Quer proteção dos anjos? Andando debaixo do temor. Esse sentimento profundo de respeito para com Deus e andando em obediência, tendo conhecimento do caráter da pessoa de Deus, aleluia. Salmo 33:18, a outra bênção aqui, ó. O temor a Deus vai te assegurar a atenção de Deus de maneira contínua sobre a tua vida. Eu vou repetir, Salmo 33:18, o temor a Deus assegura a atenção de Deus contínua sobre a tua vida. Deus vai estar o tempo todo te observando. Irmãos, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Para abençoar, para dar direção, para abrir porta, para ouvir a oração, para responder a oração. Então vale a pena buscar esse conhecimento do caráter de Deus e pedir para Ele, para que Ele venha nos transformar de glória em glória, para que a vontade dEle prevaleça na nossa vida. Aleluia! Quer ter a atenção de Deus na tua vida, na tua casa? Aprenda a andar no temor do Senhor. Salmos 34:9. O temor de Deus vai proporcionar provisão de Deus para a tua vida. Quer provisão de Deus? Aprenda a andar no temor do Senhor. Esse respeito profundo por Ele, em obediência. Salmo 103:11 está escrito: o temor a Deus contém grande misericórdia. Quer ter a misericórdia sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família? Aprenda a andar no temor de Deus, a respeitar a Deus, a ter conhecimento do caráter de Deus, aleluia. Salmo 115, versículo 11 está escrito: o temor a Deus promete proteção. Aleluia, quer proteção? Anda no temor. Salmo 145:19, o temor a Deus vai satisfazer os nossos desejos, nos livrando do mal. Quando o mal vir, aquele desejo de que aquele mal venha sair da nossa vida, não venha ganhar força na nossa vida. Quando a gente anda no temor, Deus nos dá livramento. Aleluia, nos livra do mal. Jesus, ele ensinou, né, na oração do Pai Nosso, né, que a gente tem que orar pedindo a Deus para nos livrar do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas até a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, ela só tem efeito quando o meu princípio, quando o principal na minha vida é eu andar com respeito à pessoa de Deus, né, eu andar debaixo do temor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 9, versículo 10 e 11, olha que está escrito: o temor a Deus promove sabedoria, promove entendimento e administração do tempo. Quer ter sabedoria para administrar o tempo na tua vida? Às vezes está muito corrido, fica muito bagunçado. Quer ter entendimento, quer ter sabedoria para administrar o seu tempo? Anda no temor do Senhor, porque Ele vai dar isso para você. Aleluia! Ele vai trabalhar isso em você. Provérbios 14, 26 e 27. O temor a Deus e a nossa confiança e proteção na face da morte. Quando a morte vir querer nos assombrar, a morte vem querendo nos trazer medo. Quando eu ando no temor, Deus me promete a livrar da face da morte. Provérbios 15, 16. O temor do Senhor promove paz na mente. Às vezes a nossa mente fica muito conturbada, às vezes você que está aí, às vezes passa por uma estafa mental, por um cansaço mental. E aqui está dizendo, quando eu ando no temor do Senhor, eu vou orar e minha oração vai ser respondida. E o Senhor me provê paz na minha mente. O Senhor traz paz para a minha mente. Ele vai trazer paz para a nossa mente. Provérbios 19, 23.
O temor do Senhor promove completa satisfação. Vivemos em tempo onde muitas pessoas já não têm mais uma satisfação interior. Sempre está buscando algo novo, sempre está buscando se preencher com entretenimento e com coisas, e com dinheiro, e com vaidades e tantas coisas. Mas quando eu ando no temor do Senhor, o próprio Deus vai gerar uma satisfação dentro de mim, tão poderosa, tão plena, que quando eu acordar de manhã, só de eu ver um pardal, eu vou estar feliz. Só de eu ver uma caneca de café na minha mesa, um pãozinho com margarina, eu vou estar feliz. Eu vou estar com um coração grato, um coração satisfeito, porque dentro de nós só Deus pode nos preencher, nada pode nos preencher, só Deus pode nos preencher. Aleluia, glória a Deus. Promove satisfação. Provérbios 22:4 está escrito, né? Ele nos ensina que o temor do Senhor conduz a riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Para mim aqui, riqueza também não está só relacionado a dinheiro. Às vezes é uma riqueza na área da tua saúde, às vezes é uma riqueza emocional. Tem as emoções equilibradas, tem uma mente equilibrada, né? Tem uma vida equilibrada, tem um casamento equilibrado, tem relacionamentos equilibrados, aleluia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jeremias 32:40 está escrito: o temor ao Senhor nos mantém no caminho. Quer se manter no caminho do Senhor? Anda no temor. Porque o salmista ele vai dizer, né, para Deus afirmar os pés dele sobre uma rocha. O salmista vai pedir isso para o Senhor. Senhor, afirma os meus pés sobre a rocha. Senhor, olha para mim e vê se eu estou andando num caminho mau, mas se eu tiver, me faz eu retornar para o caminho da justiça. Me faz me retornar para o caminho da retidão. Só anda num caminho reto aqueles que andam no temor do Senhor. Aleluia. Êxodo 1:21 está escrito: o temor do Senhor produz segurança na família. Glória a Deus. Salmos 25:12 está escrito: o temor do Senhor provê clareza e direção. Está sem direção para a sua vida, está sem clareza, não sabe que direção tomar, não sabe como você vai se mover, está tudo trancado, você não vê saída. Anda no temor do Senhor. Aleluia. Começa a buscar ter esse conhecimento do caráter de Deus que já comentou aqui no começo desse vídeo. E peça para o Senhor, pede para ele: Senhor, eu quero andar no teu temor, eu quero te respeitar. E como você vai demonstrar esse respeito? Obedecendo a ordem que ele te der. Aleluia, glória a Deus. E ele vai trazer clareza e direção para a tua vida. Quem anda debaixo do temor de Deus, que anda com esse respeito profundo por Deus, não vive sem direção. Aleluia, é o que a palavra está falando. Salmo 128, do 1 ao 4 está escrito: o temor do Senhor, ele ressalta em contentamento, com trabalho e vida plena, compensadora. Salmo 128, 1 ao 4 vai dizer que o temor do Senhor, ele vai trazer um contentamento para o seu trabalho, onde você trabalha. Às vezes você trabalha cansado, às vezes você quer sair daí, às vezes muitas lutas aí dentro, e você está aí pelo dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo, quando eu ando no temor, Deus vai gerar um contentamento dentro de mim. Aleluia, glória a Deus, porque daí eu não vou me mover pelo dinheiro, mas eu vou me mover pelo propósito. Se eu estou ali, é para me ser luz. Se eu estou ali, é para me ser sal. Não tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com o Senhor. Aleluia, a vontade dele. Êxodo 18:21 está escrito: o temor do Senhor produz uma liderança bem-sucedida. Quer ter uma liderança bem-sucedida? Você que é candidato a obreiro, você às vezes até que é um obreiro, é um pastor, né? Às vezes passa a luta com a sua liderança, uma liderança bem-sucedida. É uma liderança que anda debaixo do temor, tendo esse respeito profundo pela pessoa, pelo caráter de Deus. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção nisso aqui. O caráter de Deus é uma manifestação dos seus atributos como o amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria e justiça. Vou repetir. O caráter de Deus é a manifestação dos atributos dele como amor. Deus é amor. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Deus é paciente. Deus tem toda a sabedoria e Deus é justo. Quando uma pessoa expressa essas qualidades na vida dela, aleluia, ela está refletindo o caráter de Deus. Então essa é uma prova que essa pessoa está aprendendo a andar no temor do Senhor.
Essa é uma prova que a pessoa está respeitando a Deus e está dando obediência às ordens e à vontade do Senhor. Então o mesmo caráter que há em Deus começa agora a aparecer na minha vida, através dos meus pensamentos, das minhas motivações, das minhas intenções, das minhas escolhas, das minhas vontades. Aí eu entro naquela palavra, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé, né? O Filho de Deus, olhando para o autor e consumador da minha fé. Glória a Deus. Vale a pena andar no temor do Senhor. Vale a pena ter respeito por Deus, ter esse sentimento profundo de respeito pela pessoa do Senhor. Eu peço que essa palavra, ela venha não só surtir como um efeito, uma informação para aqueles que ouvirem, mas que ela venha ser algo, uma realidade na tua vida, que a gente venha viver essa palavra, que a gente venha praticar essa palavra, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, adorado e exaltado na nossa vida. Quero fazer uma oração por você que está aí. Pai, no nome do Senhor Jesus, quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos restaura, nos dá a direção, nos dá vida. A tua palavra ela é fiel, Pai. Está escrito que passará o céu e a terra, porém as tuas palavras não hão de passar. Pai, alcança essa pessoa que o Senhor vai poder chegar esse vídeo ao teu coração, que a vida dela, que esse vídeo venha transformar a mente dela, transformar o coração dela, dar direção para a vida dela. Pai, eu oro para que o Senhor venha ajudar essa pessoa a andar no teu temor, Pai. Se examinando e vendo se realmente essa pessoa está andando dentro do teu temor. Pai, nos ajuda, Pai. Nós dependemos da tua presença, dependemos da tua graça e queremos sim te conhecer e prosseguir te conhecer. Que vidas que estão aí do outro lado, Pai, venham ser curadas, venham ser transformadas, venham ser restauradas, sim, Senhor. Que a tua presença seja real dentro dessa palavra. Testifica no coração dessa pessoa, Pai. Abençoe a vida dela, abençoe a casa dela. No nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu falei, sou grato a Deus por essa manhã, por esse momento, e a minha intenção é que o nome do Senhor venha a ser glorificado, adorado e exaltado através desse vídeo. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.